Fala aí, rapaziada. Tudo certo? Cara, eu vou falar pra vocês, eu tô cansado. Tô cansado de chegar aqui e a gente ter que sempre avaliar a mesma coisa. A gente corre atrás do rabo, né? É impressionante como a ausência de comunicação entre o Santos e o torcedor, ele causa um impacto grande na relação entre ambos. O Santos não vive um bom momento dentro de campo. A gente sabe. A gente torce para que isso passe, para que 2024 termine sem mais um pesadelo na nossa cabeça. Mas quando a gente vê aquele caminho da evolução, né, um caminho de prosperar, pô, caramba, que legal, tá acontecendo isso é bom para o clube, é algo bom para o clube, aí ele interrompe por causa de questões mal resolvidas ou mal explicadas. Estou falando do naming rights da Vila Belmiro, que pode melar. O site Trivela publicou, estou dando crédito aqui porque foi uma matéria exclusiva deles, inclusive conversando, né, e confirmando com o Santos que não há um contrato assinado com a Viva Sorte. O contrato que foi anunciado no Conselho Deliberativo, que foi anunciado em entrevista coletiva pelo presidente, marcando uma entrevista para dali a 2 dias, essa entrevista que foi cancelada na véspera, às 11 da noite, né? E a entrega comercial ocorreu no jogo contra o Avaí e tá tudo muito confuso. Então eu tenho que, com vocês aqui, desabafar e tentar entender o que acontece no Santos, nesse Santos que se afunda nas próprias crises, que cria as próprias doenças. Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like que é importante e, é claro, comenta, cara. Sem teu comentário, não vale a pena esse conteúdo. Eu quero teu comentário, eu quero escutar a tua opinião sobre mais esse ato que abala, assim, a relação entre torcida e clube. Cara, numa ordem cronológica, Conselho Deliberativo, numa segunda-feira, tá? O presidente Marcelo Teixeira, falando aos conselheiros, anunciou que o Santos fechou um contrato por 10 anos, uma década, 15 milhões de reais por ano para o name rights da Vila Belmiro, que engloba também, né, o patrocínio no calção do clube, com a empresa, o título de capitalização, Viva a Sorte. O presidente Marcelo Teixeira anunciou para os conselheiros este acordo. Na quarta-feira, que ele concedeu uma entrevista apresentando as receitas, fazendo o balanço, né, da gestão até acho que o primeiro semestre foi, o presidente foi questionado sobre aquilo, que estava em evidência, obviamente, um valor alto, um valor que se iguala a arenas, como a do Palmeiras, do Corinthians, né? E ele disse que dali a 2 dias convocaria uma entrevista coletiva para anunciar esse acordo e dar mais detalhes. Pois não. Realmente terminou a entrevista coletiva naquela quarta-feira, a assessoria do Santos imediatamente, né, anunciou e pediu o cadastramento dos jornalistas para uma entrevista coletiva sobre o name rights da Vila Belmiro na sexta-feira. Isso na quarta, quinta. Na quinta à noite, por volta de 11 da noite, se eu não me engano, houve um comunicado da assessoria do Santos dizendo que a entrevista estava cancelada e que seria marcada posteriormente. Pô, tudo bem, não foi na sexta. Sábado teve o jogo contra o Avaí e no alto-falante da Vila Belmiro, Vila Viva Sorte informa, entra fulano, sai cicrano, tal. Opa, na escalação do Santos, pô, pego ali Vila Viva Sorte, local da partida, Vila Viva Sorte. Pô, tá fechado. No calção, Viva Sorte. No backdrop, aquele que fica atrás do técnico para entrevista, Viva Sorte. Pô, fechou. Só falta o anúncio. Naquele dia, na véspera do jogo, se não me engano é Renato Ambrosio o nome dele, o dono da Viva Sorte, pô, publicou, e já estava, acho que acredito que programada pela assessoria dele, ele com um troféu na Vila Belmiro, falando do orgulho de emprestar o nome da empresa dele como name rights da Vila Belmiro, que passaria a se chamar Vila Viva Sorte e tal. Ele fez toda uma divulgação, enquanto o Santos, pelo Twitter, anunciou o patrocínio. Santos fecha patrocínio com Viva Sorte e lá embaixo está o naming rights também. Isso desperta uma curiosidade, cara. Óbvio. Por quê? O naming rights é muito mais importante que o patrocínio. O Santos recebeu 2 milhões de reais
antecipado, segundo até a matéria do Trivela, né, pelo patrocínio. Eu vou falar, corre o risco hoje de ficar só com isso, né? E receberia o restante proporcional do ano, depois 15 milhões, 15, enfim, e quando tivesse a nova arena, o valor ia aumentar. Estava em contrato isso, né? Aí a gente questionou, no sábado foi procurar saber o porquê que tinha sido cancelada a entrevista e tal, e com as fontes a gente conseguiu entender o porquê foi cancelada. Porque o Santos tem um memorando de intenções com a W Torre, e esse memorando de intenções, ele prevê uma divisão das receitas relacionadas ao naming rights, né? Se eu não me engano, era 90% para a W Torre e 10% para o Santos. Por exemplo, no Allianz Parque, a W Torre fica com 100% do valor, né? Na Neoquímica eu não sei como é que funciona, mas na W Torre, no Allianz Parque, que é a W Torre, eu sei que funciona assim. Esse foi um dos pontos divergentes da diretoria do Santos com relação ao memorando de intenções assinado anteriormente, né? Estava tentando ser mudado, né, para 50-50 pelo menos, igualar ali para que o clube tivesse algum tipo de receita. E o Santos, obviamente, protocolarmente, comunicou a W Torre se ela já tinha um posicionamento com relação àquilo para poder anunciar. Se virasse a arena, o valor ia ser tal, né? Na verdade, a divisão do percentual era se a W Torre fechasse um naming rights, seria um percentual maior para ela e menor para o Santos. Se o Santos fechasse, maior para o Santos, menor, mas tipo assim, estava quase ali no meio a meio, né? E a W Torre, pelo que eu fiquei sabendo, silenciou, não respondeu. E aí foi quando o Santos resolveu, para não ter problemas, acredito que jurídicos, por causa do memorando de intenções, dar uma segurada no anúncio oficial, na entrevista coletiva, em todos aqueles detalhes já programados. Cara, isso não cai bem. A torcida do Santos, ela se empolga, ela se anima. Pô, é uma receita que entra importante no ano de reconstrução, no ano onde o Santos não tem mais receitas, as que tinham foram antecipadas, né? Que disputa a Série B, só a Série B, complicado, o Santos consegue receitas alternativas, eu vim aqui, elogiei, mas tenho que vir aqui agora, voltar aqui e criticar, porque a comunicação é falha com o torcedor do Santos. Não estou falando, não é comigo, não é com jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos, é diretamente com o torcedor, é uma comunicação falha. Isso quebra o relacionamento, quebra uma relação entre torcida e diretoria, que tem que ser importantíssima, tem que ser de quê? De cumplicidade, de sinceridade. Cara, o Santos não pode perder tempo, tem que ir a público e explicar o que acontece, o que aconteceu. A gente não pode anunciar, a gente não assinou o contrato ainda, inclusive está no Trivela, e a assessoria do Santos confirmou que o Santos não assinou o contrato, por isso o negócio pode melar, porque os caras estão de pacovar meio cheio. Eles fizeram todos os anúncios, passaram por bobo, por trouxa. Os caras estão botando dinheiro. Opa, peraí. Pô, eu anunciei ali, dei minha carinha, e nada. E vocês nada, vocês só anunciam o patrocínio, que é o menos importante nessa operação, e o mais importante tá ali. Não tem nenhuma comunicação visual. A entrega comercial foi só no alto-falante da Vila Belmiro, que, vamos falar a verdade, você não escuta o que o cara tá falando. E não é culpa do cara que está falando, né? É por causa da situação da Vila Belmiro. Você não escuta. E ficou só nisso. Essa é a entrega. É esse o início de uma relação com uma empresa que vai tratar o Santos como se emprestando o nome dela para a Vila Belmiro, como se a Vila fosse uma arena. E depois ainda aumentar o valor e o Santos ficaria com o valor superior de naming rights aos clubes que hoje têm arena. E eu coloco o Palmeiras, o Corinthians aí nesse balaio. Cara, eu até fiz um vídeo aqui falando, é o maior valor de naming rights de um clube que não tem uma arena, que tem um estádio comum, no Brasil. Que era do Santos, um baita de um negócio. Vim aqui elogiar e sou obrigado a vir aqui pedir explicações, não para mim, mas para o torcedor. O torcedor sofre tanto já com esse time que não embala, que não empolga, né? Que entristece ele. Pô, será que não pode ter uma relação de cumplicidade? Olhando no olho do torcedor, mesmo que não vá anunciar, convoca a entrevista e fala, eu estou esperando a W Torre. Porque eu sei que o contrato feito, memorando de intenções com a W Torre, ele não é bom para o Santos. Eu sei, disso você não pode duvidar, ele não é bom para o Santos. Se ele fosse bom para o Santos, o negócio teria evoluído. Ele não é bom, ele é péssimo para o Santos. E alguns itens importantes estavam sendo ajustados, ou estão sendo ajustados. Eu não acredito que o Santos fará a arena com a W Torre. Para mim, o Santos vai esperar vencer o memorando de intenções, porque
Existe um longo caminho pela frente a ser percorrido ainda, que deveria ser percorrido já. Né? A única coisa que foi feita de concreto foi a assinatura do memorando de intenções. Aquele projeto que foi para a Prefeitura de Santos está parado. É um ano de eleitoral, de eleições municipais. Não evolui, não anda. Não anda. E aí se troca a administração municipal, você recomeça. Então, sabe, tem o estudo de impacto de vizinhança, tem muita coisa a ser feita, estava tudo atrasado já. Então, foi uma maneira que eu vi do Santos, caramba, o Santos se garante com alguma coisa concreta, até sair esse negócio com a W Torre ou sem a W Torre. E entendia a postura protocolar do Santos com relação ao memorando de intenções. Só que você não pode queimar a largada com o conselho, que é um órgão fiscalizador, e principalmente com o teu torcedor. O Santos queimou a largada e deixou a Viva Sorte falando sozinha. E agora pode só ter os 2 milhões de reais que você recebeu antecipadamente pela publicidade no calção. Por uma falha de comunicação. Por de repente não se posicionar como o Santos, como dono da Vila Belmiro e falar, não, peraí, vamos lá. A gente não desenrolou lá, mas vamos desenrolar aqui. Viva Sorte, tá tudo certo, torcedor, é isso. Se surgir a Nova Arena, a gente senta e negocia com os caras. Vamos tocar nosso projeto aqui. Não dá para confiar que a W Torre vai te responder ou vai aceitar tudo que você pedir depois de um documento assinado. O Santos não pode rasgar esse documento. Juridicamente, não é legal rasgar esse documento. Simplesmente, o Santos pode deixar o tempo passar, repito, ser protocolar, ir carregando, levando a banho-maria, até vencer o memorando de intenções. Tchau, W Torre. For reiniciar aqui o projeto, ou já corre em paralelo, mas em silêncio, sem vazar, para que o negócio corra tranquilamente, já corre em paralelo, como o presidente disse várias vezes que correria, que estaria correndo, já para ajeitar e ajustar a Arena do Santos, seja em qual for o lugar, se na Vila Belmiro, se na entrada da cidade, se no Morro, se em Campos do Jordão, não interessa. Mas é um assunto que já deu para o torcedor. O torcedor hoje entende isso tudo como cortina de fumaça. E essa possibilidade da perda do naming rights da Vila Belmiro, o torcedor, pelo que eu percebi, eu recebi de mensagens, depois da matéria publicada pelo Bruno Lima, lá no Trivela, o torcedor acredita num posicionamento amador da gestão. Olha só como quebra o relacionamento. Pra que isso, cara? Pra que isso? Mantivesse a coletiva e explicasse, jogasse limpo. É com o torcedor, não é com o jornalista, não é com as redes sociais, é com quem torce pelo Santos, com quem vai aos jogos, com aqueles caras que são leais ao clube, que pagam o sócio, que estão ali, mesmo que não tenham condições de pagar, que muitas vezes tiram do bolso o que não podem e vão com a família assistir um jogo na Vila Belmiro ou do jogo do Santos, onde quer que ele esteja, que ele jogue. Essa quebra entre clube e torcida, ela não é legal. A corda já está esticada por causa do time. Pô, e esse tipo de ação, de evolução que o torcedor espera, vocês vão quebrar? Dá tempo de corrigir isso ainda. É chamar e explicar, tintim por tintim. E dar um ponto final nisso. E seguir a vida. Se o Santos ficar amarrado a questões de resolução com a W Torre e deixar de evoluir, meu amigo, aí me desculpa. Aí a gente vê um posicionamento amador. O Santos não pode. Eu sei do contrato, eu sei muito bem que não é bom para o Santos, mas o Santos não pode ficar amarrado a isso. Nem que tenha que pagar a multa. Nem que tenha que vender o Jair para pagar a multa, não interessa. Mas não fiquem amarrados à W Torre. Tenham como exemplo a questão do Palmeiras. Alertaram lá atrás o outro presidente, não assine, vai se arrepender, não assine. Mesmo assim ele assinou, porque precisava de uma cortininha de fumaça para enganar você do outro lado. A gente nunca enganou você. E não é agora, já se passaram 8, quase 9 meses da atual gestão, e esse negócio vem se enrolando, se desenrolando, o Santos consegue uma receita alternativa que eu vou me calar aqui. Não. Eu aguardo um posicionamento, uma explicação da diretoria do Santos com relação a isso. E assim que tiver, a gente traz para vocês. Estou lendo todos os comentários. Um abraço.